quem precisar das anotações. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tentar entender o que se passa com o nosso Rio Grande do Sul, à luz da doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem para nos informar e para nos consolar e para nos direcionar, porque não adianta nós entender e ficar, de braço cruzado, porque tudo é ação, no mundo. Mas antes vamos fazer nossa oração inicial. Então convido a todos para que, se quiserem, podem fechar os olhos e sintonizar-nos com a presença amiga do nosso Mestre Jesus, aquele irmão que nós confiamos tanto, que é a luz em nossa vida, que é nosso guia, nosso modelo, nosso melhor amigo. Então rogamos ao Mestre que derrame sobre nós as bênçãos de muita paz, de coragem, de compreensão, de entendimento, que possamos pacificar nossos corações e aprimorar o nosso conhecimento, trazendo o conforto, a paz íntima, para podermos passar por todas as dificuldades com serenidade. Esteja conosco, Mestre, em nossos lares e aqui, iluminando os corações de cada um de nós. Muito obrigada, que assim seja. Então a gente fez uma pesquisa especificamente nessa base aqui, Livro dos Espíritos, no Evangelho. Livro dos Espíritos, então, é o capítulo 6, onde fala dos flagelos destruidores, que é a lei de destruição. E no Evangelho, então, em 2 capítulos que ele ficou meio que desarrumadinho ali, tá? Mas seria o capítulo 16, item 9, e o capítulo 12, item 9. Também da Gênese, nós buscamos no capítulo 13, no item 2, alguma coisa, e no Fonte Viva. Então, é embasamento da doutrina. E será que existem pessoas que estão sendo injustiçadas neste momento, ou passar por essas dificuldades, Mas a gente sabe também que Deus, sendo o Pai de todos nós, tem aquele ditado já que diz, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça ou uma folha de uma árvore que Deus não saiba ou permita. Então Deus, sendo o Pai, Ele é justo. Nós, pais aqui da Terra, nós, pessoas ainda comuns, tão abaixo ainda no progresso evolutivo, se nós tentamos ser bons pais para os nossos filhos, ser justos, amorosos, fraternos, atender às necessidades deles, educá-los, será que Deus não seria muito melhor que nós? Então vamos tentar dar uma entendida nesse processo que a gente está vivendo. Chamamos um processo, porque desde que se implantou toda esses desafios, vou chamar assim, esses desafios existenciais para nós aqui no Rio Grande, especificamente aqui no nosso estado, que são 2/3 do estado que estão realmente flagelados, a gente tenta perante toda essa dificuldade entender, aceitar e saber como agir. Então começamos lá pelo Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte. Então o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação, a gente sabe, que Kardec fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Então a questão 728, que está nesta lei de destruição, que tem várias leis ali, nesse capítulo do livro tem a lei de adoração, de conservação, e aqui temos a de destruição, que é o que nos interessa agora. A 728 pergunta assim: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem que sim, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Difícil a gente aceitar uma resposta assim, Difícil mesmo. A gente que é espírita, a gente já estudou mais um pouco, aprofundou, e
a gente não duvida e a gente sabe que é a verdade. Mas quem chega assim e pensa que é preciso que se destrua para se renovar, né? E a renovação, objetivo a melhoria do ser humano, é preciso um pouquinho mais, ir mais a fundo na questão para a gente entender, né? Mas vamos ver então o que ele diz na outra questão. 737. Qual é a finalidade então disso tudo? Ali nós já obtivemos a resposta, mas aqui ele vem nos clarear essa resposta aqui. Então, a finalidade é o avanço da humanidade, para que a humanidade avance mais depressa. Também é difícil de compreender, né? Como é que se avança depois de uma destruição desta, né? Ele diz que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então é o avanço mais rápido da evolução. Creemos que é. A gente pode olhar em outros países, em outros locais, né, que houve a destruição também assim, bem, né, destruição fatal mesmo até de pessoas. Às vezes a gente não vê essa mudança tão rápido assim. Leva tempo para que a gente observe que houve mudança. Mas ela há. Cada ser humano, na sua evolução, ele não dá um salto. Eu não posso, da evolução que eu estou hoje, pequena, muito pequena, precária, primária, eu dar um salto evolutivo grande que eu tenha, por exemplo, as características angelicais de espíritos que já passaram pela Terra. Mas a gente vai aos poucos mudando o íntimo, mudando a nossa maneira de ser, de ver as coisas, que a gente se sensibiliza mais com a situação do próximo, se importa mais, não fica indiferente à situação do outro. Quando eu estou no mesmo barco que o outro, é mais fácil de eu estender a mão, é mais fácil de eu me compadecer, ajudar. E há muita ajuda em tudo isso que a gente vê nas reportagens, né? E a gente vê também, que agora há pouco eu estava contando, né, que a minha filha mais nova também é uma desabrigada, né? Voltou para casa, perdeu as coisas dela, né? Que estava tudo bem, parecia tranquilo e de repente inundou tudo assim, questão de uma hora. Ela perdeu os bens materiais, mas saiu com os gatos e com a vida, né? Filha da Irilene só podia ter gato em casa. E a surpresa, eu disse para ela, olha, agora no que passe tudo, você vai lá e agradece muitíssimo, porque pessoas que moravam no prédio, em andares acima, que ela nem conhecia, foram aqueles que ajudaram ela naquele momento. Então, há uma solidariedade estabelecida nesse momento, né? E a gente vê, às vezes, pessoas naquele momento e elas estão estendendo a mão, não importa para quem, né, em qual situação, às vezes pondo sua vida em perigo e estão ali trabalhando, né, em benefício do próximo. Então, essas calamidades que a gente chama, elas têm, sim, o resgate, muitas vezes, da sensibilidade, né, do olhar do outro que às vezes está esquecido, né, daquele amor ao próximo, daquele se importar com o outro, né. E aí, então, a pergunta seguinte diz assim: segue sempre marcha progressiva e lenta ao aperfeiçoamento da humanidade? Quer dizer, às vezes parece que regrediu, né? Os mais antigos, por exemplo, dizem, né, esse mundo regrediu porque no meu tempo não era assim. Não é verdade. Há o progresso, sim. Há condições para que a gente ache que não progrediu, mas progrediu. Em todos os sentidos, inclusive o moral. É que hoje, como as notícias, elas são disseminadas com muito mais rapidez, a gente fica sabendo das coisas. E antes as coisas aconteciam também, às vezes mais cruéis ainda. Só que não tinha a notícia para nós, como hoje a gente tem, a mão ali, né? Só chegar, ligar o botãozinho e presenciar. Então, ele diz o seguinte, que há o progresso regular e lento, que é o normal. Regular e lento, né? Que a gente é lento para progredir, que resulta da força das coisas.
a gente vai progredindo mesmo a revelia, mesmo que não queira, a gente vai progredindo, porque a cada nova existência, novos desafios, novos conflitos, a gente vai indo, mesmo que não queira, só que é lento, né? É lento. Mas, porém, um povo que não progride tão depressa quanto deveria, quando fica meio estagnado o progresso ali, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma, que é o que nós vamos vendo. Então, nós já temos algumas respostas aos nossos questionamentos, né? Tem objetivo? Tem. Né? Tem um motivo? Tem também. Sabemos claramente qual é o motivo? Não, mas sabemos o que a gente tem que desenvolver, né? As habilidades, os sentimentos, a humanidade, né? Que a gente tem que desenvolver em nós, né? E será que Deus injustiçaria uns? Será que no meio de tanta gente houve pessoas que não precisavam desta experiência? Deus se engana. Era a Maria e foi a Joana, né? Foi a Joana que passou por isso, né? A Maria se safou. Será que Deus se engana conosco? Acreditamos que não, né? Olha, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem no sentido humanitário, homem e mulher, né? Pondo às voltas com necessidades mais duras? E aí nos diz que os flagelos são provas, sim, que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que permite desenvolver sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo, que é um risco que a gente corre, né? De ser egoísta ao extremo naquele momento, de pensar só em nós ou no nosso âmbito familiar ali, né? Então, Deus não se engana. Passa por essa experiência aquele que está apto a desenvolver algumas habilidades, qualidades, né, que pode progredir com isso aqui. Senão, ele não estaria inserido. Né? A gente vê, agora nós falamos aqui do Rio Grande do Sul, mas quando acontece, por exemplo, aí uma queda de um avião, por exemplo, algum acidente assim que foi, digamos, planejada alguma atividade e acontece um acidente. Não é comum que pessoas percam o voo na hora, ou no meio de tantas pessoas que desencarnam, que morrem, que ficam pessoas ali ilesas, né? Às vezes chamando a atenção da gente, perguntando, nossa, como foi possível, né, que se salvaram estes, né? Como nada é por acaso, a experiência foi vivenciada, né? Mas a vida física ainda se prolonga um pouco mais, porque ainda é necessário. Porque tem esse outro lado, que a gente pensa sempre em conservar a vida física, né? Que é uma coisa instintiva, nós temos o instinto de conservação, né? Que está inerente em toda a nossa... nossos animais também têm esse instinto bem, né, bem arraigado. Nós, homens, nós, humanidade, também temos nosso instinto de conservação. Mas, muitas vezes o que a gente pensa ser um mal é um bem. Se nós pensarmos que a alma, né, está acrisolada num corpo físico, ela está presa aqui, vivendo uma experiência temporária, sair da gaiola é libertação, mas no seu tempo certo, né? Então, claro, para aqueles que ficam, a vida física do seu familiar sempre é valiosa, né? Mas para aquele que parte, para aquele que já cumpriu a sua jornada aqui na Terra, é uma libertação. Isso são ideias que nossa doutrina espírita nos traz, né? Certo, então. Mas a gente pensa ainda, será que isso aqui não é tudo culpa somente nossa? Que nós levamos a natureza a essa catástrofe aqui? Não foi só culpa nossa? Se nós tivéssemos cuidado mais, preservado mais a nossa natureza, nós não teríamos evitado isso aqui? A gente vê muitas pessoas falando, olha a natureza, tem uns que dizem assim, a natureza se vingando, né? Como se as leis de Deus, como se Deus, né, permitisse a vingança de alguma coisa. A gente tem a lei de causa e efeito. A gente descuidou, a gente maltratou, vai ter, claro, que colher os fatos. Mas
quando a gente trata bem, quando a gente faz o bem, também colhe o bem, que é a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Mas será que é somente culpa nossa? Vamos ver. É dado ao homem prevenir os flagelos que o afligem? Quer dizer, vamos pegar a região de Porto Alegre, que está mais perto de nós. Se eles tivessem feito, como estão dizendo o pessoal ali, né, que não fizeram manutenção, que todo aquele cercado ali, o Guaíba, há muitos anos está deteriorado, que não está seguro, né, que as comportas não foram fechadas adequadamente, tudo aquilo ali que a gente está acompanhando. Será que se eles fizessem tudo isso aqui, poderiam evitar? Claro que poderia amenizar, evitar talvez algumas perdas, algumas coisas a mais, tanto físicas quanto espirituais. Porém, olha o que dizem os espíritos. Sim, em parte. Muitos flagelos, entretanto, muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência, e à medida que ele, o homem, adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los. Mas mesmo sendo parte da imprevidência do homem, sem que Deus permitisse, não teria ocorrido, né? Então, ainda assim, nós estamos sempre à disposição da justiça divina, né? Mas, entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. É o que nós falamos. Poderia talvez ser de menor impacto, esses males, se tivesse sido feito tudo de acordo com as normas, revisado, fechado as comportas, arrumado lá as máquinas e tudo mais, né? Poderia ser menor o impacto. Mas se é um flagelo que vem se estender para a humanidade aprender, desenvolver, para que o progresso chegue mais rápido, ele aconteceria também, só que talvez de menor impacto. E ainda nos diz o Kardec, que entre os flagelos destruidores naturais que independem do homem, que o homem não tem culpa nisso, devem ser colocados em primeira linha a peste, que naquela época chamava-se assim, que seria a pandemia no caso, uma pandemia de alguma coisa, como essa que nós vivemos. A fome também, salvo, tirado as questões que o homem falha, a fome também é um atributo que Deus utiliza, As inundações, como essa que nós estamos vendo, as intempéries fatais, a produção da terra, por exemplo, plantou lá, estava lindamente a sua lavoura, de repente vem uma chuva de pedra, destrói tudo, como a gente já viu por aí, Então, esse tipo de flagelo vem com o objetivo de nos desenvolver, Mas, sempre que o homem tem a mão dele ali, que ele deixou de fazer alguma coisa, claro que ele interfere, fazendo ficar mais grave a situação, E vem a Gênese nos socorrer, dizendo assim: o nosso globo, nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Olha só que importante. O globo, a Terra, progride fisicamente pelas transformações dos elementos que o compõem. Quando a gente consegue melhorar as qualidades de vida, por exemplo, como é que era lá em 1910? Como é que era a questão da água encanada, da luz elétrica, do calçamento? Como é que era a vida lá? Então, progrediu o globo, Hoje a gente tem muito mais conforto nas casas, Como é que era antigamente? Então, era mais precário, então se desenvolveu. Entretanto, imoralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, o progresso físico, ele ocorreu. Mas será que ocorreu no mesmo grau e nível o moral? Sabemos que não, que normalmente o moral vem um pouco atrás. E é preciso que o homem se instrua para ele saber o que é o bem, o que é o mal, o que é o bom, o que é o mal, Para que ele possa fazer as escolhas certas.
E daí ele fazendo as escolhas certas, ele promove o melhoramento de si, porque a gente quer muito aplicar o melhoramento para o outro, né? As pessoas precisam mudar, mas a gente sabe muito bem que a responsabilidade é conosco mesmo, é nós que precisamos mudar para que o nosso exemplo arraste o outro. Então não dá para nós pregar a doutrina espírita para outras pessoas, ela tem que ser pregada dentro de nós, no nosso coração. Por isso que a gente precisa estudar, se desenvolver, trabalhar, né, para que a gente consiga esse melhoramento moral. Ambos os progressos, tanto o progresso físico quanto moral, né, se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação, quer dizer, do globo, guarda relação com o do habitante. Então a Terra por si só ela é neutra, né? Ela é neutra, ela não é má e não é boa. Quem faz o planeta somos nós. É como nossa casa. Nós podemos ser uma casa bonita, né? Elegante, mas se ela não for cuidada, a gente não fizer a higiene dessa casa, ela vai se deteriorando, né? Inclusive nos aspectos físicos dela, assim, né? Fica suja, deteriora, estraga, tem mau cheiro. Então assim somos nós. Nós somos um planetinha dentro de nós, né? A gente pode até limpar o físico, andar bem cheiroso por fora, tomar banho, mas se nós não limparmos a casa mental aqui, ó, ela pesa também. E ela também inunda o ambiente que nós estamos de fluidos negativos, de energias pesadas, né? Isso não precisa nem estudar a doutrina espírita para a gente saber, né? Tem muitas pessoas que são de outras religiões, até ateus, né? Que dizem que não creem em Deus, que sentem a energia do ambiente, de alguém, da pessoa ou do ambiente, né? Então a gente, estando com o nosso planetinha íntimo aqui, que é a nossa mente, que produz pensamentos, que produz energia, estando ela limpa e cuidada, a gente está ajudando o planeta também a se melhorar, né? E vamos ver então, lá no Evangelho, tem muitas pessoas, muitas pessoas, perderam a sua propriedade, sua casa, seus bens, né? Tem cidades ali que foram praticamente destruídas, né? Então o que a doutrina espírita pode nos socorrer para a gente entender melhor isso? Então lá no capítulo 16, no item 9, ele fala para nós, isto é o Evangelho, tá? A verdadeira propriedade. O que nós temos de verdade? O que é nosso mesmo? Porque quando a gente adquire um bem, como é bom, né? Se a gente conquistou nossa casa própria, minha casa, né? O meu carro, né? A gente se diz dono daquilo ali. Mas mesmo que tivesse gaveta ou caixão, mesmo que a gente conseguisse colocar bens ali, dinheiro, ouro, ele não fica na terra, né? Nunca a gente ouviu falar que alguém conseguisse levar seu próprio caixão para o plano espiritual, né? Então, o que é da terra, e o que é da alma, é da alma. Então, o que diz aqui no item 9? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Então, nossa casa é um empréstimo, a gente tem usufruto dela quando está aqui, né? Nosso carro, tudo que a gente, roupas, né? Tudo que a gente usa. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isto que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. Então, a gente pode pensar assim, tá bom então, mas para que trabalhar? Para que eu vou construir? Agora que perdemos tudo, não vou construir mais nada. E daí a gente vira aquele peso para a sociedade. Daí a sociedade tem que nos sustentar. Então existe a lei do trabalho também, junto com estas leis aqui. A gente deve, então, sim, retomar o processo que nós estávamos de construção, de reconstrução da nossa vida, da nossa propriedade, ir atrás daquilo que a gente perdeu, mas sabendo dar o valor para aquilo que tem valor, o seu devido valor. Saber, olha, né? Essa casa aqui é um empréstimo, não é minha. Eu não levo comigo. Então, assim, a gente valoriza, porque aquilo que a gente conquistou trabalhando, a gente valoriza. Mas não dar mais valor do que possui realmente, né? Essa é a diferença.
E ainda segue dizendo: se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, que Jó era abastado, ele era muito rico, é uma história da Bíblia, né? E ele deitou milionário e acordou sem nada. Morreram os filhos, morreram as vacas, os escravos foram mortos e ele ficou sem nada do dia para a noite. E olha o que ele disse. Ele disse para Deus: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Para que a gente tenha esta capacidade de dizer isto, né? Resistir, então, esse é o conselho do Kardec, dos espíritos. Resistir corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova, Ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai que há bens infinitamente maiores, mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a desprender-vos. Quanto menos apreço darmos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. Porque compreende estas palavras proféticas do Senhor, do Salvador: meu reino não é deste mundo. É que a gente não esqueça disso, né? Então a gente deve trabalhar sim, deve lutar por uma vida melhor, para desenvolver a família, dar a melhor condição para todo mundo. A gente deve estudar, deve progredir. É esse o objetivo. A gente vem aqui desenvolver a nós mesmos, né? Como é que a gente desenvolve a inteligência? Não é através do estudo, as habilidades, né? Quanto a gente desenvolve? É através do trabalho, da educação, do estudo. Só que a gente não deve ter apego excessivo àquilo que fica aqui na Terra. A gente não se desesperar quando a gente perder alguma coisa, né? E aí vem a caridade. Será que aqueles que estão lá de voluntários, e todos esses que estão voluntariando aqui, arrecadando, arrumando, né, se ajudando, abrigando pessoas, eles estão fazendo a caridade? Com certeza. A caridade material e a moral. Existem de dois tipos. Muitas vezes a gente diz: não posso doar nada. Este mês eu não consigo doar nada. A gente fala do material. Mas e o que a gente pode doar da gente mesmo? A gente pode doar o nosso tempo, né, para ir lá ajudar a limpar alguma coisa. A gente pode fazer mil coisas por alguém. Ouvindo, aconselhando, orientando, né, sendo companhia, sendo aquele que sustenta a pessoa quando ela está precisando, desequilibrada muitas vezes, né? Que perdeu tudo, perdeu o familiar, né? Sendo aquele que ajuda, o amigo aquele, fiel de todas as horas. Então há muito o que fazer, né? Então lá no capítulo 13, também item 9, diz assim para nós, no Evangelho: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos, né, se esses dois preceitos fossem seguidos, amar uns aos outros e fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito, não haveria ódios nem ressentimentos, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? Ajudai o mais possível aos infelizes. E há muitas formas, como a gente já falou, dessa ajuda. Então, finalizando, lembramos então que a Terra é a grande escola que educa alunos de todas as idades. De todas as idades, de todas as etnias, de todos os lugares onde há habitação do homem, há sempre a educação, de alguma forma ou de outra. A gente sabe que se a gente é meio que rebelde, se a gente é resistente às mudanças, né? Se a gente não se deixa melhorar, às vezes a educação que Deus acha, a pedagogia divina, às vezes ela também é um pouco mais severa. Então, para o aluno que é um bom aluno, que aprende com mais facilidade, né, que, em resumo, é mais resignado,
Não fica reclamando, não fica revoltado, não fica com raiva diante de todas as dificuldades, inclusive desta catástrofe que a gente está vivendo. Se aceita com mais moderação, você vê que o outro também está na mesma situação, então tem que se dar as mãos, tem que se ajudar. A gente aprende as lições com mais facilidade. Se a gente é rebelde, não quer aprender, muitas vezes tem que repetir a lição. Então, diante de tudo isso, para quem está lá no meio do sofrimento, para quem está acompanhando, quem está vivenciando, fica a pergunta assim: o que eu preciso aprender com tudo isso? Que lição eu devo tirar? Esta é a pergunta talvez que a gente deva se fazer. Eu estou indiferente, meu coração não se abala, eu não fico mexida com todo o sofrimento alheio? Talvez eu tenha que me humanizar. Se eu fico desesperado demais, será que o desespero ajuda? É bom conselheiro? Como é que eu posso ajudar alguém se eu estou desesperado? Então, o equilíbrio para as minhas emoções. Se eu quero aprender mais, por que esta pedagogia divina foi assim tão drástica conosco? Será que a gente estava desenvolvendo pouco nossas capacidades e Deus precisou trazer lições mais fortes para a gente aprender? Será que o progresso estava estagnado? Será que quando aconteceu em outros locais a gente se sensibilizou, conseguiu compreender, ter empatia com a dor do próximo? Então não é a lição só para aqueles irmãos nossos que estão lá nas cidades destruídas, para todos nós. Deus nos plantou aqui no Rio Grande do Sul, A gente está plantado aqui, uns vieram ser plantados aqui também, para a gente vivenciar essas experiências. Porque a gente, independente do estado, do país, da onde a gente veio, a gente é irmão perante Deus, Não importa a condição social, nada. Importa que a gente seja solidário. Para encerrar, então, lá na última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Quer dizer, a Terra vai ser um planeta melhor que este? Realmente temos confiança nisso? E olha o que dizem os Espíritos: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela se afastará os maus. Porém, estes, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo, as duas chagas, que a gente estuda tanto aqui na doutrina espírita, o orgulho e o egoísmo. O orgulho, eu me acho, às vezes sem perceber, me acho melhor que os outros. Aconteceu comigo esta catástrofe, por que eu? Por que eu? Por que não? Aí daí vem a perguntinha: que tendes de especial? O que nós temos a mais que os outros? Será que as lições são só para os outros, não para mim? E o egoísmo, que é aquele defeitinho que nos faz pensar primeiro em nós, primeiro nos meus amigos, depois os outros. São habilidades que a gente precisa desenvolver em nós mesmos, Então, claro, este tema aqui, olha que eu tinha muito mais slides, eu diminuí para que a gente pudesse vencer no tempo. Isso aqui é só a superfície. Tem muito mais nesse capítulo aqui se a gente quiser aprender. É um assunto bastante interessante. Responde muitas questões, Ilumina até para que a gente possa ajudar de forma melhor. Porque não adianta nós ficar na frente da televisão ali, se apavorando com tudo que está acontecendo. A gente tem que saber, mas tem que saber também. Oremos por eles, oremos por esses irmãos que passam por essas dificuldades. A oração também tranquiliza, harmoniza, acalma. A oração acalma. Não precisa nós ficar lá de joelho rezando 2, 3 vezes o Pai Nosso. O nosso pensamento sincero, profundo, de pedido a Deus, de ajuda a estes irmãos, já é o suficiente. Podemos fazer isso no trabalho, no transporte, no ônibus, caminhando na rua, andando, em qualquer momento. Então a oração, ela é uma coisa íntima minha.
Porque não adianta eu dizer um Pai Nosso, muitas vezes pensando lá em outra coisa, né? Então eu converso com Deus. Senhor, se aquele meu pedido for sincero, vai ser ouvido com muito mais facilidade. Então era isso. Convido todos para que nós possamos consultar essas obras aqui, aprofundar o tema e nesse momento agradecer a toda a ajuda que recebemos aqui, que possamos sair melhorados e fortalecidos, que nossos lares sejam visitados pela assistência amiga dos benfeitores da espiritualidade. Rogamos, Pai amado, por todos esses irmãos que nós citamos neste momento, aonde estiverem, Senhor, que recebam as energias do nosso pensamento amoroso e fraterno. Que Jesus os abençoe, levando a resignação, pacificando seus corações e trazendo a fé, esta certeza de que dias e tempos melhores virão. Abençoa todos aqueles, Pai, que deixaram seus lares, suas famílias, para estender a mão ao próximo. Muitas vezes, o próximo que nem conheciam. Esta é a verdadeira caridade. Que Jesus lhes fortaleça o bom ânimo, lhes dê o equilíbrio, a serenidade, para melhor servir. O sustenta nas suas energias, para que possam estar muito bem ao realizar o trabalho. Rogamos por todo o nosso estado, Senhor, nosso Rio Grande do Sul. Que bons espíritos estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja.